Então nós estamos caminhando para o segundo ciclo dos discursos, ou a segunda disputa, né? E que disputas são essas? Entre Jó e os três amigos dele, né? Como sempre, quem inicia, né, o diálogo, né, ou a crítica, né, ele faz de Temã, porque é considerado o mais velho, o mais idoso entre eles, né? E ele vai listar uma série de eventos que fazem com que Jó esteja blasfemando quando abre a boca e tem a ousadia de inquirir a Deus sobre o seu sofrimento, acusá-lo por ora ainda de forma velada, mas daqui a pouco Jó vai dizer claramente quem é o agressor dele, causando espanto, terror nos três amigos que foram até ele para consolá-lo. E ele vai tentar ainda convencê-lo de que há tempo, né, para ele voltar atrás, meditar sobre o que está acontecendo em sua vida, né, e se está acontecendo o que está acontecendo, todo esse desastre é porque alguma coisa ele fez, ele portanto é culpado do que está acontecendo, e Deus inocente, e que ele deve ouvir, portanto, as palavras dos sábios que estão ali com ele, né? Mas não se tem a impressão de que Jó vai conseguir acolher a boa vontade de Elifaz de sugerir a ele que repense o seu discurso, que pare, né, de argumentar com uma sabedoria vã, né, e cheia de maldade e astúcia. Então essa é a primeira crítica que ele faz a Jó. Ele diz que os raciocínios de Jó é uma mistura de maldade e astúcia. Ele quer enganar os amigos e enganar a Deus também. Ele tem essa pretensão. E que ele deveria parar para pensar que ele não é detentor de toda essa sabedoria. Porventura, ele é o primeiro homem a aparecer sobre a face da terra, assim argumenta Elifaz com Jó, tentando desenvolver em Jó, ou acionar em Jó, um pouco de humildade, uma vez que Elifaz de Temã tinha a impressão de que a fala de Jó não era humilde, mas era uma fala arrogante, uma fala soberba. Elifaz pondera com Jó, querendo saber que tipo de sabedoria ele poderia ser o detentor para se voltar contra Deus. Por acaso ele sabe mais do que Deus? Ele tem o conhecimento da sabedoria mais profunda do que o próprio Deus, porque é aquela impertinência de insistir na própria inocência, né? E dizer, e proclamar essa inocência, dizendo que ele foi alvejado de uma maneira injusta, apontava para alguém que tinha praticado aquela injustiça. Alguém praticou uma injustiça contra Jó. Quem? E ficava explícito e implícito e posteriormente explícito na fala de Jó que ele sabia quem tinha praticado aquela injustiça contra ele. Nada mais, nada menos do que o próprio Javé. Isso enlouquecia os três amigos dele. Elifaz de Temã tenta mostrar para ele que é impossível o homem ser justo diante de Deus. Nenhum homem pode se apresentar a Deus, né, e proclamar a sua justiça, porque Deus perscruta o coração humano e sabe as falhas que existem nesse coração humano. Então Jó deveria calar a boca, deveria aceitar a reprimenda perpetrada pelos amigos contra ele, de modo que ele pudesse se arrepender rapidamente, para não atrair sobre ele, né, um destino ainda mais dramático, né? Essa é a sorte do ímpio. Todas as vezes ele cai por terra porque o seu coração está povoado de sujeiras. E neste caso, é o caso do próprio Jó, que deve reconhecer isso para se salvar. Por fim, Elifaz diz a Jó que ele deve aproveitar as lições de sabedoria que ele próprio, Elifaz, traz para Jó. E essa sabedoria, né, ele confirma de que Jó deve ouvi-la porque os outros dois amigos dele concordam plenamente com o que está sendo dito ali. Então Jó deveria se deixar convencer
por esses conselhos que esses 3 homens sábios e que se auto-intitulam como homens sábios, né, gratuitamente vieram de longe da cidade deles para trazer para Jó. E eles encontram um homem revoltado, eles não encontram um homem disposto a ouvir. E não só Jó não está disposto a ouvir, como está disposto também a ironizá-los, como nós vamos ver agora na resposta de Jó para Elifaz. Elifaz diz a Jó que os ímpios, as pessoas que praticam a iniquidade, elas serão castigadas em algum momento. Elifaz, né, diz algo que tem grande valor, né? Ele diz que o ímpio peca em vista do próprio bem-estar. É uma frase de uma sutileza muito interessante. O ímpio peca em vista do próprio bem-estar. O bem-estar é alguma coisa que simplesmente obnubila a mente do ímpio, impede que ele veja que algo que produz bem-estar, que é conquistado a partir da prática do pecado, da iniquidade, numa linguagem teológica, né, em algum momento conhecerá o seu retorno. E esse é o motivo pelo qual Elifaz vai dizer que o pecado, em algum momento, se voltará contra ele. Ou seja, o bem-estar gerado pelo pecado, pela iniquidade, né? E aí a gente pode discutir muito essa questão do pecado e da iniquidade, que exatamente significa em termos psicológicos, né? Não morais, né? Não é um juízo de valor, mas aquilo que se volta contra a existência humana, aquilo que se volta, isso é o pecado, aquilo que se volta contra o próprio indivíduo, contra o ser essencial do indivíduo. É quando eu violento o meu destino, né? Palavra complicada, né? Mas quando eu violento o meu destino, aquilo que eu estou destinado a ser, né? O destino é no sentido de ser destinado a alguma coisa, que é o processo de individuação de Carl Jung. Quando eu violento isso, né? Eu provoco as forças do inconsciente, que podem ser chamadas adequadamente de Javé, Shaddai, o nome que você quiser dar, né? Mas é uma força violenta em todos os nomes que porventura você queira usar. E um nome, uma força que se volta contra o próprio indivíduo, não com uma forma de esmagá-lo, no sentido de destruí-lo. A sorte de Jó não será o esmagamento, não será a destruição dele, pelo contrário, né? Ele será restaurado, né? E viverá mais feliz do que antes vivia. Então a força do inconsciente, ao contrário, né? Se voltando contra o indivíduo que pecou, né? Então vamos usar essa palavra, a palavra gasta, né? Uma palavra difícil de ser usada, é uma palavra muito complicada, né? Mas vamos usar assim mesmo essa palavra. O indivíduo que pecou, quer dizer, o indivíduo que foi contra o próprio destino do self dele, aquilo que o self queria que ele realizasse, né? A literatura, todas as literaturas religiosas estão repletas, né, da punição, né? Até mesmo a estrutura da tragédia grega, da punição que o indivíduo sofre quando ele ultrapassa a medida dele ou quando ele se desvia do caminho dele, né? Pensemos em Jonas, que é um outro livro que eu vou querer conversar aqui com vocês, se vocês quiserem conversar comigo. Repetindo a frase de Elifaz: o ímpio peca em vista do próprio bem-estar, mas o pecado em algum momento se voltará contra ele. Vamos ouvir agora o que Jó tem a dizer para Elifaz, né? Ele vai pulverizar Elifaz, né? O cara é para pegar as malas dele e voltar para casa e dizer: putz, o que eu vim fazer aqui, né?